Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é um assunto muito interessante e que muitas pessoas têm curiosidade sobre esse assunto, mas acabam não se aprofundando, porque de fato é um assunto um pouco teólogo, né? Teórico, melhor dizendo. E a pergunta é: por que a Bíblia católica é diferente da Bíblia evangélica, da Bíblia protestante? E qual é essa diferença, né? Por que são diferentes? Por que não são iguais? E eu queria começar respondendo dizendo que essa diferença, especificamente, ela está no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento dos católicos é exatamente idêntico ao Novo Testamento dos evangélicos, dos protestantes. A Bíblia católica no Antigo Testamento tem 7 livros a mais e 2 acréscimos. E eu vou citá-los para vocês. A Bíblia católica tem a mais o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Sabedoria de Jesus Ben Sisaque, ou Eclesiástico, o livro de Sabedoria de Salomão, o livro Macabeus 1, Macabeus 2, e tem um acréscimo no livro de Esther e outro acréscimo no livro de Daniel. E agora é a questão, da onde que vem essa diferença? Aonde que apareceram esses livros que não aparecem na Bíblia dos evangélicos, na Bíblia dos protestantes? Eu vou explicar. Existia um imperador egípcio chamado Ptolomeu que encarregou 70 rabinos judeus para escrever uma versão da Bíblia em grego, já que não existia Bíblia em grego naquele momento. Isso data de antes do período de Jesus. E aí esses homens vão começar esse trabalho. O objetivo é que essa Bíblia venha compor o acervo da Biblioteca de Alexandria. Então é um trabalho principalmente científico, não é um trabalho religioso, não é? É um trabalho histórico e científico. E essa Bíblia vai ser a Bíblia que vai ser utilizada ali para frente pelo mundo grego, inclusive no período apostólico. Mas não é possível acreditar que no período apostólico essa Bíblia tinha esses livros. Por que não é possível acreditar que os apóstolos legitimaram a utilização desses livros? Por uma questão muito simples. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versos 2, tem uma palavra lá do apóstolo Paulo com relação à detenção o domínio da escolha dos livros que deveriam compor a lista de livros inspirados no Antigo Testamento. O que diz esse verso 3.2? Esse verso 3.2 diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E o que significa a palavra oráculo? A palavra oráculo significa palavra inspirada, né? Palavra inspirada de Deus. Então o que Paulo está dizendo ali é que quem define o cânon, né, quem define as verdades bíblicas, quem foi o guardião da fé até aquele momento ali, antes da chegada do Cristo, foram os judeus. Portanto, cabia aos judeus escolher os livros que deveriam compor o que a gente chama de cânon sagrado, que é a lista dos livros. E no século I, teve um concílio de rabinos judeus na cidade de Jântia que definiu quais seriam esses livros que deveriam compor a lista de livros inspirados do Antigo Testamento. E eles utilizaram 2 critérios para fazer essa seleção.
O primeiro critério, o livro deveria ser escrito em hebraico antigo. E o segundo critério é que ele não poderia ter sido escrito posterior ao retorno babilônico, ao retorno do exílio babilônico. Isso vai dar lá pelo ano de 500 e alguma coisa antes de Cristo, tempo de Esdras, mais ou menos. De forma que esses dois critérios fizeram a seleção do que deveria compor o Antigo Testamento. E nenhum desses livros que eu citei e que hoje compõem a Bíblia Católica foram aceitos nesse período. O fato é que a Igreja Católica ela começa a se organizar lá pelo século III, IV, V, como Igreja Católica, né, romana, e nesse período eles utilizam como base bíblica esse livro que eu informei, que foi feito lá em Alexandria, em grego. Só que o livro mais antigo que a Igreja Católica tem como referência é uma edição desse livro, mas não lá da época que esse livro foi escrito, mas do século IV e V. Não é? E nessa edição 4 e 5 já existiam esses livros que os judeus rejeitaram, que os judeus recusaram. E coube à Igreja Católica o entendimento que esses livros deveriam permanecer, embora isso nunca foi consenso dentro da Igreja Católica. Várias lideranças da Igreja primitiva, os primeiros pais da Igreja, como Gregório, como Hilário, como Atanásio, como Milito de Sardes, como Cirilo, como Eusébio de Cesareia, discordaram desse ponto de vista, discordaram dessa posição. Então isso sempre foi muito complicado dentro da Igreja Católica, nesse período da fundação da Igreja. Para vocês terem uma ideia, o Papa Damásio contratou São Jerônimo, que era um homem muito especial, muito estudioso, para ser seu secretário e escrever ou transcrever essa Bíblia, que era grego, para o latim, que era a língua romana, a língua oficial, né, do Império e da Igreja. Então, São Jerônimo vai fazer aí essa primeira Bíblia em latim, e o próprio São Jerônimo não concorda muito com a inclusão desses livros, e ele dá uma espécie assim, de rasteira no Papa Damásio, porque ele coloca no prefácio dessa Bíblia, ele inclui esses livros na Bíblia, mas ele coloca no prefácio dessa Bíblia que esses livros deveriam ser considerados livros de natureza eclesiástica, mas não deveriam fazer parte do cânon de inspiração divina. Então ele escreve textualmente, está escrito nessa peça que está efetivamente disponível aí na Igreja Católica. De forma que isso nunca foi consenso, e isso vai continuar não sendo consenso na Igreja Católica até 1546, quando acontece o Concílio de Trento. Qual foi o objetivo do Concílio de Trento? O Concílio de Trento ele nasce como um concílio contra a reforma de Lutero, que dá origem aos protestantes, aos evangélicos. Não é? Por quê? Porque Lutero estabelece ali as 95 teses deles, e uma das teses de Lutero era exatamente sobre esse assunto, de que esses livros não compunham a Escritura, o cânon devidamente inspirado por Deus. Como a Igreja está ali naquele concílio, numa contra-reforma, o Papa se apropria da tese, não é, que o Papa é infalível, e bate o martelo dizendo que esses livros efetivamente foram inspirados por Deus e, portanto, devem compor de forma definitiva o cânon católico, mas muito mais numa perspectiva de mostrar que a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, já que os protestantes não aceitavam esses livros que os próprios pais da Igreja não aceitaram no passado. Então o Papa utiliza dessa atitude autocrata, né? Sem nenhuma inspiração espiritual ou sem nenhum estudo teológico mais aprofundado, mas um ato efetivamente de
de tentar demarcar a posição ali que católico e protestante é diferente. Então, a inclusão definitiva desses livros na Bíblia Católica é uma coisa relativamente nova, não é do ponto de vista da história, é de 1546 para cá, tem cerca de 500 anos que isso ocorreu, né? Se você me perguntar, do ponto de vista da estrutura literária desses livros, se eles fazem alguma falta na Bíblia, eu diria que nenhuma. Eles não fazem falta nenhuma na Bíblia, inclusive alguns deles são controversos, tem coisas que não são, se encaixam dentro da perspectiva bíblica, né? Eles não têm valor? Não, eles têm algum valor sim, eles têm um valor histórico muito importante, eles trazem histórias que aconteceram, por exemplo, a Revolta dos Macabeus, são dois livros muito interessantes do ponto de vista histórico, não é? Mas dizer que eles são inspiração divina do Espírito Santo e compõem o cânon de forma a complementar a palavra de Deus ou a trazer luz sobre a palavra de Deus, não. Definitivamente isso não ocorre, né? Então, basicamente, essa é a diferença, não é? São 7 livros e 2 acréscimos que não fazem muita diferença. A mensagem de Deus não é efetivamente, não sofre nenhum prejuízo pela não utilização desses livros. Eu acho que sofre até benefício, né? Porque não são livros inspirados por Deus como nós protestantes acreditamos. Espero poder ter contribuído um pouco, ter tirado um pouco essa dúvida sobre esse assunto. É uma dúvida simples, mas é sempre bom entender isso e saber exatamente como é que essas coisas aconteceram. Se você gostou, siga no nosso canal, inscreva no nosso canal, dê o seu like aí e permaneça conosco, vai ser um prazer tê-lo conosco. Que Jesus possa te abençoar ricamente e até a próxima.